Pronto? Vamos dar início à nossa live de hoje. Nós vamos falar hoje do ministério levítico e a frase que eu escolhi para esse tema é: a minha herança é o Senhor. O que isso significa quando nós falamos de levita? Vou responder a primeira pergunta aqui, que apareceu lá no Instagram. Existe ainda o ministério levítico? Sim, tá? Israel está sendo restaurado, está sendo feito mais uma vez o tabernáculo, o templo, na verdade, e eles estão recrutando aqueles que são levitas para voltarem e trabalharem. O sumo sacerdote está sendo preparado, assim algumas pessoas dizem, tá? Não tenho certeza disso, mas eles dizem que ele está sendo preparado para voltar ao seu ofício em Israel. E nós sabemos o que isso significa. Isso significa o retorno de Cristo Jesus. Nós vamos deixar essa parte escatológica de lado. Débora, boa noite. Quem são os levitas, então? São os trabalhadores do tabernáculo. Tá? Uma tribo escolhida dentre as tribos de Israel. Levi, tá? Um dos filhos de Leia. Levi e Judá são filhos de Leia. De Levi saiu o sacerdócio e de Judá saiu os reis de Israel, tá? Daquela que não era amada por Jacó, Deus tirou dali bênçãos para Israel. Nós aprendemos aqui já a nossa primeira lição. Deus trabalha como quer, do jeito que ele quer. Como assim? Deus escolheu a tribo de Levi dentre as outras tribos. Nós estamos falando de promessa e nós estamos falando de posicionamento, tá? Promessa. Por que promessa? Em Gênesis, capítulo 49. Vamos olhar? Gênesis 49. Vou pegar minha Bíblia aqui, folheiem suas Bíblias aí. Gênesis 49, versículo 7. Pegue suas Bíblias aí, ó. Vamos estudar. 49:7 diz o seguinte: maldita seja a sua ira, porque você era forte. Está falando para Levi. Você era cruel. Eu os dividirei em Jacó e eu os espalharei em Israel. Como assim? Vai fazer sentido para você daqui a pouco. Uma promessa de Deus sobre eles. Eles seriam espalhados por Israel. Eles não tinham uma nação, e dentro da nação, terras fixas, como as outras nações, como as outras tribos tinham, tá? Deus os escolheu. Deus os predestinou, vamos dizer assim, para ser a tribo sacerdotal. Mas aconteceu também uma segunda instância que foi uma determinação deles mesmos. Eles escolheram o Senhor. Como assim, irmã Luciana? Além da promessa, tem também o compromisso de Levi com Deus. Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Está falando aqui do momento em que Moisés está no monte com Deus, há barulho, há trovoadas, e ninguém sabe o que está acontecendo com Moisés lá no monte. De repente, está no pé do monte, Arão e todo Israel faz ali um bezerro de ouro, começa a adorar aquele bezerro. O que aconteceu depois? Moisés desceu e Moisés faz essa pergunta aqui, ó, Êxodo 32, 26. Assim Moisés se pôs em pé à entrada do acampamento e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Tudo indica que eles não estavam participando daquela idolatria, tá? O texto deixa isso subjetivo para nós. Então, a tribo de Levi se posiciona. Então, tem um chamado e tem também um posicionamento da tribo de Levi. Como isso se deu? Por que isso aconteceu?
Perguntas que nós vamos responder aqui agora. Êxodo capítulo 13, um pouco antes, o Senhor diz, os primogênitos vão servir, eles são os escolhidos. E de repente os levitas tomam esse lugar. Nunca ouvi falar sobre isso, irmã Luciana. Vamos ler. Êxodo capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés dizendo: dedica-me todo primogênito, todo que nascer primeiro entre os filhos de Israel, assim dos homens como dos animais, porque é meu. Os primogênitos, então, fariam aquele serviço ali no tabernáculo, toda adoração, tudo que envolvia o ministério sacerdotal. Em Números capítulo 1. Números capítulo 1. Versículo, deixa eu ver se é o versículo 50. Isso. Versículo 50. Coloca os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os móveis e tudo que lhe pertence. Esse é o ministério deles, Levíticos. Capítulo 3, versículo 14, 12. Eis que eu tomei o levita dos meios dos filhos de Israel no lugar de todo primogênito. Esse é o texto que nós estamos querendo. 3, 12. Anote aí, circule. Os primogênitos serviriam no tabernáculo. Era o lugar deles. De repente, eles falham e Deus então pega a tribo que se posicionou diante de Deus, que foi a tribo de Levi, diante da idolatria. Números capítulo 3, versículo 12. Eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito. E os levitas, portanto, sejam meus. Isso aconteceu por causa de um chamado e também por causa de um posicionamento. Eram os primogênitos, era direito deles, né? De repente acontece aí o valor de resgate dos primogênitos. Nós lemos lá no Antigo Testamento. E dá o valor de prata pelo resgate dos primogênitos. Que é isso? Todo primogênito teve que pagar. Eles não vão trabalhar, então eles pagam um valor de prata. Isso aconteceu no Novo Testamento? Aconteceu, e aconteceu com o próprio Senhor, Jesus Cristo. Vamos ler Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 21. Quando Maria, sua mãe, o leva para apresentar no templo. Lucas 2, 23. Dá uma circuladinha aí, eu coloco no cantinho aí. Por que isso aconteceu? Tá? Lucas 2, 23. Vamos ler o 22, para a gente ter um contexto aqui. Quando terminaram os dias da purificação da mulher, tá? De acordo com a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Tá? E para oferecer sacrifícios, enfim, cumprir toda a lei. Jesus, o primogênito, cumpriu essa lei aqui. Tá? Muito interessante isso. Digo sempre, não há como entender o Novo Testamento sem compreender os preceitos do Antigo Testamento. As coisas andam juntos, são interligados entre si. Quando os escolhidos, então, os levitas, são chamados ali com Moisés, o Senhor diz para eles: eu sou a sua herança. A herança deles passa a ser o próprio Deus. Eles não têm terras, foram dados para eles 48 cidades. Mas que honra trabalhar para o Senhor, é glorioso, é honroso. Tá? Ser diretamente escolhido por Deus, por promessa, por posicionamento. E agora, a herança deles é o próprio Deus. Herança é aquilo que nós passamos para a nossa
geração futura. Isso é herança. Herança. E a herança deles é o próprio Deus. Deus dava a eles sustento. Todos os dízimos, as ofertas movidas no tabernáculo. O que é oferta movida? Vou pegar um livro aqui. Oferta movida é quando a oferta era apresentada ao Senhor e ela era balançada diante de Deus. E quem pegava aquela oferta e levava para casa, dava aos seus filhos, eram os levitas, os sacerdotes, eles se alimentavam das ofertas do tabernáculo, porque a herança deles era o Senhor o sustentava. Tá? E eles então estavam espalhados aí por todo Israel, os olhos de todo Israel estavam sobre eles. Eles eram o exemplo a ser seguido. Espalhados. Em meio a Israel, eles eram o testemunho vivo daquilo que eles estavam fazendo lá no tabernáculo. Tá? Qual é o benefício aí de ter o Senhor como a nossa herança? Muitas vezes nós nos chegamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, me dê uma bênção material, Senhor, me dê uma bênção financeira. Mas o Senhor quer nos dar Ele mesmo. Que o Senhor seja a nossa herança. Tá? Eu ouvi falar, um dos meus professores me ensinou, tá? Que existe 2 tipos de pessoas que Deus procura. Deus procura verdadeiros adoradores, aí em João capítulo 4, versículo 23. E Deus também procura pecadores, aí em João 5, 32. Deus procura pecadores e Deus também procura adoradores. Os levitas eram adoradores, verdadeiros adoradores, adoradores por excelência. Eles viviam ali. Quando o Senhor é a nossa herança, nós vamos com toda certeza e a todo momento aos pés dele, como adoradores. Ter o Senhor como herança é ir na contramão do mundo. Na contramão do mundo. O mundo diz para nós o poder da ação, o poder da persuasão, mas o que Deus diz para nós é o poder da adoração, o poder da humilhação. É a contramão do mundo, tá? Porque nunca foi sobre nós e nem o que nós podemos fazer. Deus nos escolheu para tal ofício e Deus nos sustentará. Tá? Qual o benefício de nós termos o Senhor como a nossa herança? Qual o benefício? É a mudança, que o entendimento de que o Senhor, sendo a nossa herança, nós podemos ter mais intimidade com Ele, tá? Nós passamos a entender que Ele é tudo que temos e é tudo que realmente importa. É a herança que nós vamos deixar para as próximas gerações, tá? Quando nós entendermos que Deus é a nossa herança, nós teremos uma profundidade com Deus na adoração, na intimidade, na adoração desinteressada, como quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos que Deus adorou Deus. Jó adorou a Deus de forma desinteressada. Jó não estava olhando para as bênçãos de Deus, ele estava olhando para o próprio Deus. Perdeu tudo e diz: o Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Toda pessoa que tem aí a compreensão intelectual de se colocar de lado e colocar Deus no centro da sua vida, para servir, para honrá-lo, para dedicar a Ele o seu tempo, tá? Esse aí é espiritualmente mudado. Ele conseguiu alcançar aquilo que o apóstolo Paulo diz: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não julgo mais a minha vida, mas a vida do Senhor em mim. Eu coloquei uma postagem aqui no Instagram, há uns minutos atrás. Quanto tempo demora para fazer um sermão? Um sermão demora uma vida toda.
Demoramos uma vida toda para fazer um sermão, não são 2, 3 horas, tá? É uma vida. O que jorra aqui é a vida do mensageiro, se não há vida no pregador. Nossas palavras serão como flores que enfeitam um defunto, não terão vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que essa seja a minha e a sua oração também. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Nós precisamos ser espiritualmente e profundamente mudados. E para sermos mudados, isso exige renúncia. Exige renúncia. Os levitas, eles eram ajudantes, eles eram auxiliares, eles foram chamados para trabalhar dos 25 anos de idade até os 50 no templo, tá? Eles viviam aos arredores do templo, trabalhavam o dia inteiro, estavam o dia todo no período ali que Israel estava no deserto, trabalhando, e depois, como guardas noturnos, eles viviam ao redor do tabernáculo. A beleza e a glória, o esplendor do tabernáculo. Quanta riqueza há dentro do estudo do tabernáculo, que vocês nem imaginam. Dia e noite os levitas respiravam o serviço sacerdotal. E isso exigia renúncia. Renúncia. O conceito aí de tomar a nossa cruz, conversando com uma amiga, nós falamos sobre isso. Tomar a nossa cruz parece algo pesado, né? Parece algo pesado, mas envolve renúncia. Andar carregando a nossa cruz é um peso, irmã Luciana, mas não é isso que o texto está oferecendo para nós. O texto está oferecendo para nós o ponto final, o ponto culminante de andar com a cruz. O que é? É a morte. Quem carrega a sua cruz no final vai encontrar o Gólgota, tá? Morte para o mundo. Andar com Deus é o convite para o final dessa cena. Para o final dessa cena no palco de Deus, que é o nosso protagonista da história bíblica e da nossa história também. O convite é para morrermos para nós mesmos. Termos o Senhor como a nossa herança e com Ele sermos vivificados, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Olha que interessante. O mesmo Espírito. Boa noite para vocês. Yara, Sérgio, boa noite, Miriam. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o Espírito que trabalha em nós e nos ressuscita, nos vivifica. Nos vivifica. Enquanto nós tentarmos levar a nossa cruz sem renúncia, sem o ato final, sem o ápice, nós vamos sentir o peso, mas não é isso que ele está oferecendo. Sem morte espiritual, não há vida. Nós temos que abrir mão, nós temos que deixar. Nós aprendemos isso durante essas lives aqui. Nós precisamos deixar a nossa identidade ministerial aos pés da cruz, para assim termos prazer na vida que vem dele. Boa noite, Raimunda. Na ressurreição, na vivificação que vem dele. Tem um exemplo aqui do jovem rico, né? Todos nós conhecemos essa história, aconteceu com Jesus e um jovem. Perguntou Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? Jesus falou. E ele não renunciou. Ele foi chamado? Foi. Chamado. E depois posicionamento. Ele não teve posicionamento, mas ele foi chamado. Tá? Foi chamado, mas não renunciou. Não teve posicionamento, assim como nós falamos lá no início. Que os levitas tiveram chamado, tiveram posicionamento. Isso depende diretamente de nós. Perdeu a chance de ser um discípulo, de ser um talmid, de aprender para ensinar. Voltar para o Brasil. Algumas pessoas que me seguem sabem que eu voltei para o Brasil tem 1 ano e meio. Eu morei
praticamente 15 anos nos Estados Unidos e Deus pediu para que eu voltasse. Depois de tantos anos, meus filhos nasceram lá e Deus pediu para que eu voltasse, tá? Não foi fácil, foi um ato de obediência e renúncia. E só depois de um ano que eu estava aqui, que Deus começou a cumprir as promessas dele. Depois de um ano. Servir ao Senhor na plenitude exige obediência, exige renúncia, tá? Assim como os levitas renunciaram tudo, renunciaram a sua herança em terras para servir ao Senhor com plenitude. Se não renunciarmos a algumas coisas, não viveremos as promessas dele e a plenitude dele para nós. Sem renúncia. Sem renúncia da minha vontade, das minhas intenções, dos meus planejamentos. Tá? Se eu não renunciar, eu não me tornarei um verdadeiro discípulo de Cristo. Não vou andar e aprender com ele, eu vou procurar os meus próprios recursos. Tá? Renúncia é uma decisão difícil? Sim. Uma decisão pessoal também? Sim. Mas o Senhor estará conosco em todo momento. Tá? Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Antes de ir para a cruz, em Mateus capítulo 26, versículo 39, anote aí o versículo. Carlos, José, Shalom. Boa noite, Davi. Mandei um coraçãozinho aqui pra gente, obrigado. Dê um glória a Deus, aleluia aí, tá? Jesus é o nosso exemplo maior. Ele falou que seja feita, Senhor, a tua vontade. Vamos ler? Mateus 26, 39. Para não ficar nas minhas palavras aqui. Mateus 26, 39. Indo um pouco adiante, Jesus prostrou-se o seu rosto em terra e orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Aleluia. O que temos deixado para a nossa geração? Qual a herança eles terão das nossas mãos, do nosso legado, do nosso ministério? Quando eu falo aqui de ministério, não estou falando de dons específicos dados à igreja, não, tá? Estou falando de vida. O seu ministério está dentro do seu lar, no seu período de oração. Se não renunciarmos à nossa vontade, o nosso viver para Cristo será raso. Como assim? Mais um exemplo, e o último deles aqui. Na metáfora, ou parábola das duas casas, onde Jesus fala que aquele que constrói a sua casa fora da rocha, né? Sem alicerce, ele ouve e não pratica. Está raso. Mas aquele que cava bem fundo até encontrar a rocha, não é em cima da rocha, não, gente. É cavando bem fundo até encontrar a rocha e colocando ali as suas bases, os seus alicerces. Esse sim tem profundidade com Deus, ele não é abalado. Amém? Espero ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. O que Deus tem para a nossa vida hoje é dizer que Ele é a nossa herança. Deus é a nossa herança. Deus nos trouxe até aqui, hoje, para estudar, examinar, conhecer os mistérios de Deus revelados através do Espírito Santo para nós e vai nos fazer viver essa realidade em Deus, vai nos transportar, nos transformar também por dentro. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui aprendendo, busque aprender mais, tá? Com Deus. Busque aprender mais de Deus.
cavando bem fundo em direção à rocha eterna. E nele fundar as nossas bases, tá? Chega de ser crente raso, que não conhece as estruturas da sua fé, que deixa de lado muitas vezes os planos de Deus. Vamos viver os planos do Senhor, vamos conhecer os planos do Senhor. Eu estou aqui para te ajudar com a vida, pegar na sua mão, tá? Pegar na sua mão, porque esse caminho eu já fiz, né? Eu conheço essa rota. Esse é o meu chamado, meu legado, tá? Aproveita aí essa oportunidade que Deus está te dando para crescer nele. Deixa eu ler aqui alguns comentários e responder uma pergunta. Deixa eu responder a pergunta primeiro. Tem duas perguntas aqui. Todos que tocam instrumentos são levitas? Boa pergunta, Sônia da Nóbrega. Quando nós falamos de levitas, né? Hoje, na igreja contemporânea, nós associamos eles com os músicos da igreja. Por quê? Porque lá no templo de Salomão, eles tinham turnos, e nesses turnos eles faziam a adoração do templo. Então, ficou meio que vinculado aí, levita com instrumentistas, tá? Levitas com instrumentistas, já ficou aí como um jargão na igreja, né? Tem outra pergunta aqui, deixa eu encontrar. Eles, os levitas, vão voltar a sacrificar? Essa, Yara, é a vontade de Israel, tá? Eles estão se preparando para isso. Mas para isso acontecer, eles têm que tomar o templo de volta, porque o templo, o lugar do templo lá em Israel é uma mesquita muçulmana. Eles não têm acesso lá. Eles ficam cá embaixo, no Muro das Lamentações, fazendo as suas orações e súplicas a Deus. O que restou para eles foi isso. O templo, eles não têm acesso ao templo ainda, mas eles estão se preparando para, quando ter acesso ao templo, voltar a sacrificar. Respondido. Deixa eu ler a Yara aqui. Vi um vídeo essa semana falando que o túmulo de Raquel está em Israel e as pessoas oram dentro da capela. Elas a chamam de matriarca. Interessante ser Levi, Judá, filhos de Lia. Interessante. As pessoas sempre tentam buscar aí a idolatria, né? Como nós falamos no início. Idolatria. Sempre é tudo edificante. Obrigada, Sônia. Olha, interessante, né? A Lia não ter muita importância na história, mas de Lia nasceu Judá, nasceu os reis de Israel, Jesus, descendente da tribo de Judá, e nasceu também o sacerdócio. Então é interessante nós atentarmos aí para o que Deus faz. Quando Deus pega Efraim e Manassés, quando Deus pega Jacó e Esaú, Deus faz assim, ó, a bênção do primogênito e a bênção da mão esquerda é para o filho mais novo. E Deus faz assim, Deus vira as mãos. Deus abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele escolhe quem Ele quer. Esse é o nosso Deus, tá? 1 mais 1 com Deus é 1, né? Quando Deus institui lá o casamento, Ele fala, unirão o homem e a mulher e ele se tornará uma só carne. Então, a matemática de Deus é bem diferente da nossa. A honra que Deus dá para as pessoas é bem diferente da nossa. Deus pega e faz o que quer, quando quer, no momento que quer. Ele pegou a tribo de Levi. Em Gênesis 49, nós lemos que Levi era cruel. E Deus pega ele para ser uma geração de levitas e ministros de Deus, para conviver com a glória, com o cheiro, com a luz da menorá. Aquele povo se ajuntou ao Senhor, chamado
chamado e compromisso e aceitação. Eu quero e renúncia. Oportunidade. Amém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Lindo chamado. Amém. Alguma pergunta na aula de hoje? Com relação aos levitas, tem muita coisa para dizer a respeito dos levitas. Pronto? Então, eu quero agradecer, tá, a todos vocês por fazer parte desse dia aqui comigo. Eu creio que Deus trouxe as pessoas certas aqui para ouvir essa mensagem, tá? E Deus vai fazer essa semente que foi lançada no seu coração germinar, dar frutos que permaneçam para a vida eterna. Receba em nome de Jesus Cristo aí. E lembrando aqui a vocês que algumas pessoas estão seguindo aqui as nossas lives, segunda, quarta e sexta essa semana, sempre às 8 da noite. Essas lives são temas exclusivos, falando da beleza e da glória do tabernáculo, tá? O lugar onde Cristo é revelado, onde Deus fala conosco, face a face, tá? E caminhe comigo, continue caminhando comigo aqui por esses dias. Nós temos mais 4 lives. Na próxima semana vai ser segunda, terça e quarta, todos os dias. Quantas riquezas, quanta água limpa Deus vai fazer jorrar na sua vida. E que haja cura, que haja libertação, que haja derramamento de sabedoria sobre a sua vida. Que haja entendimento profundo sobre a sua vida, tá? A beleza e a glória do tabernáculo vai ter aí o fechamento no dia 16 de setembro. Para vocês que seguem as nossas redes sociais aqui, você já ouviu falar no dia 16 de setembro. É o dia do nosso webinário, tá? O dia em que nós vamos falar do espetáculo da salvação no palco do próprio Deus. Deus é o protagonista dessa história. Nós vamos ver Cristo, a salvação, ali no dia do Yom Kippur, um dos dias mais maravilhosos que existia ali no tabernáculo. E será glorioso. Nós vamos ver o sumo sacerdote atuando nesse palco. Nós vamos ver a salvação de Deus sendo revelada. Onde e como e quando participar, o link tá na descrição, sempre na descrição do vídeo, ou na minha bio aqui no Instagram. Deixa eu deixar para vocês aqui no Instagram. Luciana Mais Hebraico. O link tá lá na bio. Se você não encontrar, escreva nos comentários depois aqui. Qualquer vídeo que você abrir no Flecha Polida e comentar onde está o link, eu vou mandar para você. Eu mesmo respondo pessoalmente todas as mensagens que eu recebo, tá? Pode pedir pelo direct do Instagram também, se você não encontrar o link. No dia 16, no espetáculo da salvação, só vai participar, por ser uma aula exclusiva, só vai participar quem estiver dentro desse grupo de alunos, tá bom? Vai ser uma aula fechada só para esses alunos. Amém. Espero vocês lá, tá? Procurem comigo o link se vocês não encontrarem. O espetáculo da salvação. Não perca. Vamos falar de Deus, do próprio Deus. Nós vamos ficar por aqui, não tem mais perguntas. E que Deus vos abençoe. Amém, Sônia? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão daquilo que Deus já te prometeu. Que Deus te abençoe